Louvado é o nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 6. Hoje iniciamos o capítulo 6 de Neemias. Estamos numa série dentro do livro de Neemias. E hoje é a nossa 10ª mensagem, isso? Tem aqui para nós a capa aqui, não? Isso, hoje é a nossa 10ª mensagem. E hoje o tema da nossa mensagem é Enfrentando velhos inimigos com cara nova. Neemias, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 a 9 hoje. Vou esperar todos os irmãos se assentarem e encontrarem. Depois que você ler, se possível, fique com a Bíblia aberta no texto, que nós vamos caminhar dentro dele aqui também. Neemias, no capítulo 6. Amém? Diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar e que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: Ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: As mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Louvado é o nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre enfrentando velhos inimigos com novas caras. No último domingo nós encerramos o capítulo 5 de Neemias, falando sobre as marcas de um líder íntegro. E aí nós falamos lá de 3 marcas, né? Líderes íntegros, eles são conhecidos por aquilo que não fazem, por aquilo que fazem e por aquilo que motiva as suas ações. O que nós vimos no capítulo 5 de Neemias? Nós vimos que Sambalate, Tobias, Gesem, os árabes, os amonitas, eles desapareceram. Não há menção de oposição externa. Neemias, no capítulo 5, ele lida com o problema interno, com a opressão, com a avareza dos nobres para com os ricos. Nós iniciamos o capítulo 6 hoje, e quem aparece de novo? Sambalate, Tobias, Gesem e os povos inimigos. O que nós vamos ver hoje? O inimigo é o mesmo. Sambalate, Tobias e seus companheiros. O que eles vão fazer? Mudar a forma com que eles vão se opor a Neemias e a reconstrução dos muros. Neemias hoje ele vai enfrentar velhos inimigos com uma cara nova, com um método novo, com uma maneira nova de se opor. Sambalate e Tobias eles voltam a fazer oposição à obra de Deus. E o que nós precisamos deixar claro? Fazer a obra de Deus sem oposição é impossível. Sempre haverá oposição, tanto externa quanto interna. Algumas coisas nós precisamos relembrar, e uma delas é que o cristianismo ele não é uma colônia de férias. O cristianismo ele não é um parque de diversões. Nós ainda não estamos no céu, meus irmãos. Nós ainda estamos nesse mundo. E enquanto estivermos neste mundo, as lutas serão constantes.
Nós ainda não estamos na eternidade. Estamos em um mundo caído, que está debaixo de pecado. E o que nós podemos esperar? Oposição, lutas, constantemente. Exatamente por isso, meus irmãos, nós precisamos nos manter vigilantes. Exatamente por isso, nós precisamos estar continuamente vigilantes. O que nós vimos até aqui é que Neemias, por diversas vezes, enfrentou a oposição dos inimigos de fora. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Sanbalate e Tobias, eles se opõem por diversas vezes. Neemias já havia enfrentado a oposição deles. Neemias já havia enfrentado a oposição interna, inclusive. O que acontece? Essa oposição, ela dá uma trégua para Neemias resolver o problema com os nobres. Só que quando o povo volta à obra da muralha, o inimigo automaticamente volta a atacar. Eles se voltam para terminar as muralhas, para reconstruir o muro. E o que acontece? O inimigo se levanta de novo contra eles. Se levantam para se opor. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. A obra de Deus, ela incomoda o inimigo. Veja bem, o diabo odeia a obra de Deus. O diabo odeia a igreja. O diabo odeia o povo de Deus. O diabo odeia os cristãos. A obra de Deus, ela incomoda o inimigo. Levantar-se para fazer a obra de Deus é algo que inquieta o diabo. É algo que inquieta Satanás. Quando você se levanta para fazer algo para Deus, para servir a Deus, para vir a um culto, para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, você não acha que você vai fazer isso tranquilamente sem que Satanás se oponha a isso. Sempre haverá oposição. Sempre haverá dificuldades. Todas as vezes que nos levantamos para fazer a obra de Deus, o nosso inimigo se inquieta. E de forma alguma ele quer ver a obra de Deus avançando. Pastor, o que o diabo não quer? Ele não quer que a igreja cresça. Ele não quer que as pessoas se convertam. Ele não quer que o evangelho se espalhe. Ele não quer que a obra de Deus avance. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 6, sabe o que nós vamos encontrar? Os inimigos, eles fazem uma aliança novamente. Novamente eles se unem. Novamente eles se ajuntam. Novamente eles vão persistir de forma incansável, trocando a estratégia. Olha o que diz o verso 1. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar. Então o que acontece? Sanbalate, Tobias, Gesem, os povos inimigos, eles ouvem, a muralha está reconstruída. Não tinha mais brecha. Uma muralha de 5 metros de comprimento, 5 quilômetros de comprimento, 4 metros de largura, aproximadamente 12, 15 metros de altura. Ela foi reconstruída em 52 dias. Neemias, junto com o povo, reconstruiu essas muralhas. Não havia mais brecha. A muralha estava de pé. O que faltava? Faltava as portas serem colocadas no lugar. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem e os povos inimigos, eles veem que as portas ainda não foram colocadas, eles veem ali a última oportunidade de impedir a obra de avançar. As portas ainda não haviam sido colocadas. Os inimigos, eles eram os mesmos. O que eles vão fazer? Eles vão mudar a estratégia para tentar impedir o avanço da obra de Deus. Deixa eu falar para você, o diabo, ele é persistente. Ele é. Satanás é persistente. Eu quero iniciar já, ainda na introdução, falando algo direto para você. O diabo não vai desistir de você tão fácil. Ele não vai. Ele não vai desistir de você. Ele é persistente. Ele não desistiu de Jesus. Ele tentou Jesus até o último momento. Ele tentou Jesus até a última oportunidade. Você acha que ele vai desistir de você facilmente assim? Você acha que o diabo vai desistir? Ele vai persistir, ele não vai desistir de você. E veja bem, ele vai e volta, mudando a estratégia. Ora ele ataca a mim e a você de uma maneira. Ora ele ataca de outra. Ele não muda, ele muda sempre a forma de trabalhar. Ele muda a sua estratégia. Ele muda a sua forma de nos atacar. Ele usa de diversas estratégias. E o que ele quer? Ele quer derrubar você. É isso que o diabo quer. Ele quer derrubar você. Ele quer fazer com que você caia. Veja bem, ele não vai descansar nesse trabalho. Ele é persistente. Ele tem uma qualidade que falta para muitos de nós. Ele é perseverante. Ele não cansa. Ele vai, volta. Sempre persistindo. O texto que nós lemos, ele vai deixar duas coisas claras. E aqui está a nossa mensagem. Esse texto, ele nos deixa duas coisas claras. A primeira delas,
A primeira coisa clara que vai estar nesse texto e que Neemias vai nos mostrar são as estratégias que o inimigo usa para paralisar a obra de Deus. A primeira coisa clara nesse texto é que Satanás ele usa estratégias, muda suas estratégias com o objetivo de paralisar a obra. E Neemias vai deixar claro essas estratégias. A reconstrução dos muros de Jerusalém, ela provocou reação. Ela provocou oposição. E Neemias aqui ele vai nos mostrar, irmãos, 7 estratégias que o inimigo usa para tentar paralisar a obra de Deus. Nessa tentativa incansável, as 7 estratégias que ele usa, se atente a isso. Satanás quer parar a obra. Ele usa 7 estratégias para isso. A primeira delas, a primeira estratégia que o diabo usa, distrair os obreiros. Sabe o que Satanás quer? Ele quer distrair os obreiros. Ele quer distrair o povo de Deus. Ele quer distrair aqueles que estão fazendo a obra. Olha o que vai dizer no verso 2 do capítulo 6. Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim. Sabe o que eles vão fazer? Até aí. Sabe o que eles estão fazendo? Eles mandam um recado para Neemias. Eles vão querer conversar com Neemias. Eles vão tentar fazer com que Neemias pare o que está fazendo, para que dê atenção a eles. Eles vão tentar distrair Neemias. Os inimigos não queriam ver a obra concluída. Eles não queriam que as coisas avançassem. Eles ouvem, os muros já não tem mais brecha. Eles ouvem, olha, só faltam as portas serem colocadas. Então, quando as portas não estão colocadas, o que eles pensam? A cidade ainda está vulnerável. Se as portas ainda não foram colocadas, ainda há uma oportunidade. Eles ainda estão vulneráveis. Eles veem as portas, eles veem que a cidade ainda está vulnerável, então eles tentam distrair Neemias. Preste atenção, as portas vazias e abertas eram a última esperança deles. Eles já tinham tentado de tudo que é jeito. Então eles veem a cidade sem portas e eles têm a sua última tentativa de tentar fazer a obra parar no meio do caminho. É a última oportunidade, a última chance que eles têm. O inimigo não desiste, irmãos. Ele não desiste, ele sempre tem uma cartada final. Sabe, ele sempre tem uma carta na manga, sabe? Aquele negócio de ter uma carta escondida. Ele sempre tem mais um trunfo, ele sempre tem algo mais a fazer. O inimigo não desiste. Ele não desiste, ele sempre tem uma cartada, uma última cartada. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles armaram um plano para tentar distrair Neemias. Vamos chamar ele para conversar. Vamos mudar a estratégia. Até agora a gente debochou deles, a gente xingou eles, chamou eles de fraco. Disse que o muro que eles construíram até uma raposa ia derrubar. Vamos mudar a estratégia. Vamos tentar ser mais manso com eles. Eles mudam a estratégia, eles tentam distrair Neemias e fazer com que a obra pare no meio do caminho. O que eles querem? Que a obra pare no meio do caminho. Preste atenção, o meio do caminho é um lugar perigoso. O meio do caminho é um lugar perigoso. Se existe um lugar perigoso para o cristão, é o meio do caminho. Sabe o que o inimigo queria? Fazer com que eles parassem no meio do caminho. Sabe o que o diabo quer fazer com a sua vida? Fazer com que você pare no meio do caminho. Ele quer que você comece e não vá adiante. Ele quer que você comece e na metade da sua caminhada, você desista de tudo. O meio do caminho é um lugar perigoso, meus irmãos. E Satanás, ele ataca em especial aqueles que estão no meio do caminho. Nós estamos numa caminhada e a nossa caminhada só termina no dia da vinda de Cristo. Nós estamos caminhando e sabe o que acontece? No meio desse caminho, Satanás ele está nos atacando e tentando nos fazer parar. Ele quer com que você fique no meio do caminho. Ele quer que você seja mais um na estatística daqueles que começaram e não terminaram. Daqueles que começaram bem, mas não terminaram bem. O meio do caminho é um lugar perigoso demais, meus irmãos. Nós estamos no meio do caminho e sabe o que nós precisamos? Continuar avançando. Estamos no meio do caminho, o que nós precisamos fazer? Continuar trabalhando. Estamos no meio do caminho, o que nós precisamos fazer? Continuar servindo a Deus com integridade, com vontade, com toda a força do nosso coração. Nós não podemos parar no meio do caminho. O meio do caminho é um lugar perigoso, continue avançando. Continue trabalhando, não pare na metade do caminho. Não pare. Não pare na metade da caminhada. Não pare na metade do seu caminho com Cristo. Você já parou para pensar e para analisar quantas pessoas fizeram a obra de Deus em grande parte, fizeram grandes coisas para Deus, se distraíram, caíram na cilada do diabo e ficaram na metade do caminho? Você já parou para pensar quantas pessoas viveram isso ou vivem isso? Elas começam bem,
Elas começam servindo, elas começam trabalhando, elas começam pregando, elas começam evangelizando. Só que elas se distraem. E quando elas se distraem, o diabo trabalha, elas caem. E são mais uma daquelas muitas que ficam na metade do caminho. O que Sanbalate, Tobias e Gesem estão fazendo? Tentando distrair Neemias. Sabe o que o diabo está fazendo no nosso tempo e tem obtido êxito? Distrair os crentes. Os crentes andam distraídos. Veja bem, eu posso estar pregando a palavra de Deus aqui e você pode estar distraído a respeito de tudo que eu estou falando, pregando, ensinando para você. Não se preocupe, é o diabo que está fazendo isso. Ele não quer que você ouça a palavra. Ele não quer que você receba a palavra. Ele quer que a palavra caia no seu coração, assim como na parábola do semeador. E na sequência ele vem e tome a semente que está sendo semeada. Você pode estar distraído, você pode estar pensando no que está acontecendo lá fora agora. Você pode estar pensando no que você vai fazer amanhã no seu trabalho. Você pode estar pensando no que você vai comer depois desse culto. Você está distraído se você está pensando nisso. E sabe quem trabalha para nos distrair? Satanás. Os crentes têm andado distraídos demais. Os obreiros, os servos, quando eu falo obreiro aqui não é um título, o obreiro, não. Obreiros são todos aqueles que fazem a obra de Deus. Os obreiros têm andado distraídos. Os servos de Deus têm andado distraídos demais. O diabo tem conseguido surtir efeito com a distração. Há uma segunda estratégia. Além de distrair os obreiros, o inimigo ele quer dialogar com os obreiros. Olha o que ele vai fazer ainda no verso 2. Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Sabe o que eles estão querendo? Eles estão querendo um diálogo. Eles querem conversar com Neemias. Sabe, eles querem sentar, um tempo de mesa. Neemias, né? Agora vamos ter um tempo de mesa aqui, Neemias. Eles querem um diálogo com Neemias. Eles estão tentando conversar com ele. A segunda estratégia do diabo é dialogar com os obreiros. Dialogar com os servos de Deus. Veja bem, o inimigo nunca é tão perigoso como quando ele parece amigável e nos chama para um diálogo. Ele nunca é tão perigoso. Você parou para pensar como a serpente se apresenta para Eva no jardim? Ela se apresenta como uma serpente, falando manso. Foi assim que Deus disse? Não, mas não pode que Deus falou isso. Falando manso, sabe? Sutileza, mansidão na forma de falar. O inimigo nunca é tão perigoso quando ele parece amigável e nos chama para um diálogo. Foi assim com Adão, foi assim com Eva. Era assim que Sanbalate e Tobias estavam tentando agir. A sutileza, irmãos, da serpente, ela é mais perigosa que o rugido do leão. Às vezes nós nos escandalizamos com homens que gritam. Eu grito bastante, né? Falo sério, assim, sou meio fechado para pregar. A gente diz, não, desse jeito assim, não é assim que Deus quer. E aí a gente ouve aqueles que falam mansinho, né? Demais, não tem problema falar manso, tá? Não é nada contra quem fala manso. Só que a gente tem que cuidar se essa sutileza demais não é enganosa. Eles estão sendo sutis aqui, só que eles haviam sido grossos com Neemias. Eles haviam tentado parar a obra. A sutileza da serpente ela é mais perigosa que o rugido do leão. Os inimigos eles queriam conversar. Neemias, vamos conversar. Senta aqui, Neemias. Eles disseram mais ou menos assim para Neemias, para que você entenda. Tudo certo agora. Está tudo certo, Neemias. Vocês já reconstruíram o muro. Deu, acabou. Agora vamos ser amigos. Vocês já reconstruíram as muralhas. Agora vamos sentar aqui. Vamos criar um relacionamento. Vamos ter um tempo de mesa, Neemias. Vem cá, vamos sentar. A gente precisa trocar uma ideia. A gente precisa andar em unidade. Algo que é muito falado, né? A gente precisa andar em unidade. Não, a gente tinha diferenças até aqui, mas vocês já reconstruíram as muralhas. Agora nós precisamos nos unir. É mais ou menos isso que eles estão falando para Neemias. As nossas diferenças precisam ser resolvidas. Só que sabe qual é o grande problema? É que Sanbalate e Tobias, eles têm amigos infiltrados no meio do povo que está com Neemias. Há nobres que são amigos de Sanbalate e Tobias que estão infiltrados no meio do povo. Há sacerdotes que são amigos de Sanbalate e Tobias que estão infiltrados no meio do povo. Esse era o grande problema. Havia inimigos aliados deles lá, infiltrados no meio do povo. Uma das artimanhas mais sutis do adversário é infiltrar-se no meio do povo de Deus e conquistar aliados no seu meio. Essa é uma das artimanhas de Satanás. O que ele faz? Quando ele não consegue destruir a igreja por fora, ele tenta destruir a igreja por dentro. E como ele destrói a igreja por dentro? Plantando os seus servos lá dentro.
Seus servos são plantados lá dentro e eles trabalham de dentro para fora para tentar destruir a obra de Deus. Satanás tem diversas formas de trabalhar. Ele tem diversas artimanhas para tentar fazer a obra não avançar. Veja bem, irmãos, hoje muitas pessoas pregam o diálogo. Então quando a gente diz, olha, precisamos dialogar, a primeira coisa que Sanbalat e Tobias fazem é tentar o diálogo, depois de tudo que eles haviam tentado. Hoje muitos pregam o diálogo, dizem, tem que conversar, tem que ter diálogo. Né? O povo do Ocidente, ele tem que ter diálogo com o povo do Oriente. Né? Os islâmicos, eles têm que ter diálogo com os cristãos. Os católicos, eles precisam ter diálogo com os protestantes. Então hoje se prega o diálogo. Né? E parece legal. Não, tem que dialogar, a gente tem que conversar. Nós precisamos nos ouvir e nos aceitar assim. Sabe o que se faz? Se coloca a verdade do cristianismo sobre a mesa. Se começa a negociar essa verdade, a ceder e a fazer concessões. Isso é perigoso demais, irmãos. Veja bem, nós somos protestantes, não ecumênicos. Então nós temos uma fé, e a nossa fé protesta. A nossa fé protesta. A nossa religião é uma religião protestante. Então nós não fazemos aliança, irmãos, com outras religiões, por exemplo. Só que esse mundo prega o ecumenismo. Esse mundo prega a igualdade. Então nós precisamos respeitar a fé de todos, mas poucos respeitam a nossa fé. E quando nós nos posicionamos a respeito da nossa fé, nós somos... Como é que é a palavra que eles usam? Tem uma palavra que eles usam aí, muito usada. Então veja bem, nós não somos ecumênicos. Os proclamadores dessa união de religiões, eles dizem, olha, esqueçam as diferenças. Nós somos todos irmãos. Vamos dialogar, né? Não prega a palavra, porque a palavra divide. As pessoas dizem isso. Não, você não pode pregar. Pregar divide. Né? Nós somos todos irmãos, servimos todos o mesmo Deus, fazemos todos a mesma obra. Você já viu a propaganda da Globo lá? Tem uma propaganda na Globo que tem um representante do candomblé, um representante do catolicismo, um representante do espiritismo, aí tem o representante da religião evangélica, o Kleber Lucas. E aí ele está lá dizendo assim, que todas as religiões são iguais, que nós servimos o mesmo Deus, né? Que nós somos irmãos. Tem um pastor lá, dizendo isso, pregando o ecumenismo, pregando que nós devemos dialogar. Essa é a bandeira do ecumenismo, irmãos. Sabe o que Neemias faz? Ele não dialoga. Quando eles chamam Neemias para conversar, Neemias nem dá papo para eles. Neemias ele era intransigente. Né? Ele era um cara muito assim, intransigente. Ele não dá conversa. Eles dizem, não, Neemias, nós precisamos conversar. Vamos lá para a cidade de Ono, para a aldeia de Ono e tal. Nós precisamos sentar, resolver os nossos problemas. Neemias nem responde para eles. Quando eles tentam um diálogo com Neemias, Neemias não dialogou com eles. Ele não dialoga com o inimigo. Aí você olha para Jesus, Jesus também não dialoga com o inimigo. Veja bem, todas as vezes que o diabo ele vem falar com Cristo, Cristo ele é sucinto na resposta. É não, assim está escrito, cala-te, sai dele, pronto. Neemias ele não dialoga com o inimigo, Jesus ele também não dialogou com o diabo. O diabo tentou dialogar com ele. O diálogo tentou colocar Jesus para sentar na mesa e ter uma ideia com ele, só que Jesus não faz isso. Jesus não bota o diabo numa mesa e faz uma conferência com ele. E de onde você é? De onde você veio? O que você faz? Para onde você vai? Onde é que ele veio, irmão? Do inferno. Para onde é que ele vai, irmão? Ele vai para o inferno. Jesus não fez uma conferência com Satanás. Jesus ele não dialogou com o diabo. Neemias ele não dialoga com o inimigo. Veja bem, Jesus não nos mandou dialogar. Jesus nos mandou pregar. Ele disse, vão e preguem. Foi isso que ele nos mandou. Ele não nos mandou sentar e dialogar com ninguém. Ele nos mandou pregar o evangelho. Terceira estratégia que o inimigo usa para paralisar a obra de Deus: fazer mal aos obreiros. Olha o que vai dizer ainda no verso 2, no finalzinho dele. Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Veja bem, uma das formas do diabo paralisar a obra é fazer mal para os obreiros. É tentar atacar diretamente os obreiros. A intenção de fazer mal a Neemias está clara aqui.
Veja bem, eles vão convidar Neemias para ir para um lugar chamado Vale de Ono, que era longe de Jerusalém e longe de Samaria. Não era um lugar próximo. Não era um lugar onde eles poderiam, rapidamente sentar e conversar. Eles queriam levar Neemias para longe da cidade, para longe do povo, a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém, um lugar hostil para Neemias. Neemias, ele entendeu que eles queriam o mal dele, que eles estavam, na verdade, tramando uma maneira de tirar a vida dele. Ele diz, olha, o que eles queriam fazer para mim, era me fazer o mal. Eles queriam me levar para um lugar distante, eles queriam me matá-lo. Era isso que Sanbalat e Tobias queriam. Veja bem, irmãos, um dos projetos do inimigo é fazer mal aos obreiros. Toda vez que o diabo destrói um obreiro, ele faz com que a obra pare. Toda vez. Todas as vezes. Veja bem, todas as vezes que um pastor cai, quem padece é o povo e a obra. Todas as vezes que o diabo ele obtém êxito em atacar um servo de Deus, a obra de Deus fica paralisada. Ele ataca. Veja bem, quem está na linha de frente sempre vai ser mais atacado. Sempre vai receber mais ataques do diabo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele ataca aquele que está na frente, automaticamente aqueles que estão embaixo vão ser muito mais suscetíveis a tudo o que está acontecendo. O diabo ataca. Ele ataca aqueles que estão na frente. Ele quer derrubar principalmente os líderes. Um dos alvos prediletos do diabo é o líder. Ele quer o líder, ele quer a nós que estamos na frente da obra. Ele quer a nós que estamos pregando o evangelho. E eu faço algumas perguntas para você aqui. Você tem orado por aqueles que estão na linha de frente da obra de Deus? Você tem orado? Você tem orado por aqueles que têm liderado o povo de Deus? Você tem orado por aqueles que têm pastoreado o povo de Deus? Você tem orado por essas pessoas? Você tem dobrado seus joelhos em oração, pedindo que Deus guarde, que Deus dê livramento, que Deus fortaleça? Você tem orado por aqueles que estão, na linha de frente da batalha? Daqueles que estão liderando o povo de Deus na guerra que estamos vivendo diariamente e constantemente? Você tem orado pelos seus pastores, por aqueles que te pastoreiam, por aqueles que te lideram? Por quem você tem estado empenhado em orar pelo avanço da obra de Deus? Você tem orado? Há pessoas que estão empenhadas no avanço da obra de Deus, irmãos. Veja bem, tem pessoas que fazem parte da igreja. Tem pessoas que elas dão a vida pela igreja. Todas merecem oração. Todas são dignas de intercessão. Mas há pessoas que necessitam mais das nossas orações. Há pessoas que nós precisamos estar nos lembrando constantemente, diariamente delas em oração. E essas pessoas são pastores, líderes, pessoas que estão dando a sua vida para o avanço da obra de Deus. Você tem orado por essas pessoas? Você tem orado para que o inimigo ele não faça mal aos obreiros, aos servos de Deus? Quarta estratégia que o diabo usa para paralisar a obra de Deus: vencer os obreiros pelo cansaço. Ele quer nos cansar. Ele vai trabalhar para nos cansar. Ele vai trabalhar para cansar a mim e a você. Olha o que diz o verso 4, no capítulo 6, o verso 4. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Sabe o que Sanbalat, Tobias, Gesem, os inimigos estão tentando? Eles estão tentando vencer Neemias pelo cansaço. Veja bem, 4 vezes eles vão fazer o mesmo pedido. Eles vão insistir. Eles vão persistir. Eles vão, inquietar Neemias para que Neemias ceda à vontade deles. Quando você olhar para o verso 5, você vai ver que eles vão tentar uma 5ª vez. Eles estavam tentando vencer Neemias pelo cansaço. O diabo quer nos vencer pelo cansaço. Os inimigos aqui, eles eram insistentes, irmãos. 4 vezes, é que nem seu filho, ele pede uma vez, ele vai dar uma volta, diz, mãe, posso? Não. Aí ele vai dar uma volta, mãe, posso jogar bola? Não. Fica insistindo. Assim estava Sanbalat e Tobias. Estavam ali insistindo, persistindo, incomodando Neemias. E aí às vezes a mãe e o pai cansam, diz, vai guri, vai jogar bola, né? Quem é pai e mãe sabe, né? Vai brincar um pouquinho, só um pouquinho. Era isso que eles queriam que Neemias fizesse. Que Neemias fosse vencido pelo cansaço. Eles já haviam feito oposição ao avanço da obra outras vezes. Eles já haviam tentado fazer com que a obra parasse. Sabe o que eles continuam fazendo? A mesma coisa. Sabe como eles estão trabalhando? Do mesmo jeito, insistindo, persistindo. Só que agora eles vão mudar o método. Agora eles vão usar um método mais light. A tática deles agora é a insistência. Agora eles não vão dizer que são fracos, não vão dizer que são uns pecadores, que são uns ignorantes, que não vão conseguir construir a muralha.
agora eles vão insistir no diálogo. Eles propõem 4 vezes a mesma coisa: mesa e diálogo. Mesa e diálogo. Sabe o que é bonito? Neemias responde as 4 vezes da mesma maneira: não. Eles insistiram por 4 vezes e a minha resposta foi sempre a mesma. Eles queriam mesa e diálogo, só que eles, ao contrário das outras vezes que foram rudes, debochados, agora eles estão sendo sutis. Eles baixaram o tom de voz, estão falando de uma maneira mais mansa, mais calma, sabe? Tentando coagir Neemias. Estão sendo educados. Eles não tinham sido educados até aqui. Eles estão sendo mansos com Neemias. Eles não tinham sido mansos com Neemias até aqui. Eles tinham sido muito duros com ele. Veja bem, irmãos, o diabo não vai desistir de você. Ele não vai desistir de mim. Ele vai tentar nos vencer pelo cansaço, pela insistência, pela sutileza. Ele vai tentar. Ele não vai desistir. E nós precisamos, eu estou repetindo isso porque às vezes nós estamos vigiando pouco a respeito dos ataques do diabo. O diabo não vai desistir de nós, irmãos. Ele não vai, ele vai mudar um método, ele vai mudar a forma de trabalhar, mas ele vai tentar nos cansar. Ele vai tentar, sabe, ele vai ficar insistindo, sabe? Sendo sutil. Pastor, como o diabo é sutil? É mais ou menos assim: uma vez só não tem problema. Não faz mal. É uma vez só. Ele vai ser sutil. Sabe como ele vai usar de sutileza? Ele vai dizer assim: quem nunca pecou que atire a primeira pedra? Todo mundo peca. Ele vai ser manso para falar. Ele vai tentar convencer você que o seu pecado não é errado. Ele vai tentar convencer convencer você e a mim de que pecar não é errado. Ele vai ser sutil. Uma vez só não tem problema. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Foi isso que Jesus falou para a mulher aquela adúltera, né? Então, quem nunca pecou, né? Ele vai ser sutil dizendo assim: mas a Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não condena. Você pode fazer, só uma vez. Não tem problema nenhum. E pela sutileza, pela insistência, alguns cedem. Alguns caem. Alguns dão ouvidos ao diabo. Veja bem, irmãos, Satanás tem tido muito êxito nisso. Ele tem desencaminhado muitas pessoas. Muitas. Muitas pessoas têm se desencaminhado da sua fé com essa frase: uma vez só não tem problema. É só uma olhadinha. É só uma vez que você vai trair a sua esposa. É só uma mentirinha que você vai contar. É só uma. É só uma vez que você vai fazer, não tem problema nenhum. Ele tem obtido muito êxito. Muitos têm se desencaminhado da sua fé. Satanás, ele tem sido perseverante, insistente e sutil na sua forma de trabalhar. Sabe qual o texto que eu deixo para nós a respeito disso? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja bem, se você está em pé, se você está servindo a Deus fielmente, vigie. Porque Satanás, ele não vai desistir de você porque você vem ao culto, porque você está na igreja, porque você dá o dízimo, porque você prega o evangelho, porque você faz a obra. Ele não vai desistir de você. Ele vai trabalhar sutilmente, insistentemente, ele vai tentar constantemente fazer com que você caia. Então, se você está em pé hoje, vigie. Cuide para que você não caia, cuide para que Satanás não tenha êxito sobre a sua vida. A quinta estratégia que Satanás usa que o inimigo usa para paralisar a obra: falar mal dos obreiros. Falar mal daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Olha o que vai dizer os versículos 5 a 7. Eles dizem assim: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Versículo 6. Nela estava escrito o seguinte. Aí agora eles vão começar a falar mal do líder aqui. Que maravilha, né? Aí olha o que Sambalate, Tobias, Gesem tentaram 4 vezes, não deu certo. Aí vem com uma cartinha aberta assim, sabe? Tentando envergonhar Neemias. Aí eles vão dizer nos versos 6 em diante: nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu. Entre os gentios se ouviu. E Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz por aí, você quer ser o rei deles.
e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, portanto vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Olha como eles vão tentar paralisar a obra. Tentaram 4 vezes, Neemias não quis conversar, eles desistiram. O que nós vamos fazer? Vamos caluniar esse cara. Vamos inventar fofoca e mentira desse cara. Pega aí o papel, pega a carta. Agora leva essa carta para eles e lá diz: ó, os gentios estão dizendo, e Gesem também disse. Eles estão falando por aí, eu não sei de onde é que é a fonte. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas está sendo falado isso a respeito de ti aqui, Neemias. Estão falando que tu quer ser rei aqui. Estão falando que tu quer governar sobre eles, que tu está até pagando uns profetas para profetizar a teu favor. Eles não conseguiram obter êxito, então o que eles vão fazer? Falar mal dos obreiros. Falar mal daqueles que estão fazendo a obra e liderando a obra. Quando ele chega com aquela carta aberta, sabe o que é aquela carta? É uma espécie de assassinato moral de Neemias. Veja bem, eles não tinham o que fazer contra Neemias, então o que eles tentam? Assassinar a integridade de Neemias. Eles tentam acabar com a moral de Neemias, com o caráter dele, com a integridade dele. Já que eles não poderiam matar Neemias, então eles querem destruir a reputação de Neemias. E isso é maravilhoso, irmãos. Veja bem, coisa maravilhosa é quando as pessoas elas não têm o que falar de você e elas precisam mentir a seu respeito. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. As pessoas não podem dizer que você rouba, que você mente, que você engana, que você é adúltero, que você... Aí ela diz: mas é muito chato, é muito gritão, é muito... aquela mulher lá... Não. Eles têm que inventar alguma coisa. É isso que eles estão tentando fazer com Neemias. Eles estão tentando destruir a moral de Neemias, assassinar a reputação de Neemias. Aí sabe o que a gente encontra aqui nesse texto? Fake news. Tem fake news aqui, irmãos. A gente acha que a fake news nasceu agora, né? Não, porque agora é fake news, fake news, fake news. Não, tem fake news aqui já. Neemias era alvo de fake news, irmãos. Sabe o que Sanbalat, Tobias, Gesem, todos eles estão fazendo? Fake news contra Neemias. Notícia mentirosa. Notícia falsa. Né? Se fosse lá no Twitter, checagem. Não podia checar, né? No Instagram não pode checar, mas no Twitter pode checar. É fake news. O que Sanbalat e Tobias estão fazendo com Neemias, eles estão usando de fake news contra Neemias. A Bíblia é atual, irmãos. A Bíblia é mais atual do que nós pensamos. Neemias, ele é alvo de fake news. Sabe qual é o único objetivo que eles tinham? Era espalhar mentiras acerca das intenções de Neemias. Esse era o único objetivo. O que eles queriam? Destruir a reputação de Neemias. Eles queriam julgar as intenções do coração de Neemias. Como tem gente assim, né, irmão? Eles querem julgar o que você está fazendo, o que você está pensando, por que você está fazendo. Eles querem dizer: não, está fazendo isso por causa disso. É isso que eles estão fazendo. Eles estão julgando as intenções de Neemias. Eles chamam Neemias de rebelde. Vocês são rebelde. Você está pagando para eles profetizar lá, você quer governar sem que o rei Artaxerxes deixe você governar. Você é um rebelde, Neemias. Eles estão chamando Neemias de interesseiro. Eles estão dizendo: você é um interesseiro, conspirador. Vai dar ruim para você, vou chamar o rei aqui, nós vamos falar tudo para o rei que você está fazendo. Eles estão colocando em xeque a piedade de Neemias para com Deus. Quando eles dizem assim: você pagou profetas para profetizarem a favor de você, para dizerem que você deve governar sobre Judá, eles estão dizendo: você se desviou, você não confia mais em Deus, você já está tendo que pagar profetas para profetizarem a seu favor. Veja bem, meus irmãos, eles estão sendo maledicentes contra Neemias. Eles estão inventando mentiras e calúnias contra Neemias. Deixa eu falar algo para você, preste atenção aqui. Maledicência é pecado. Fofoca é pecado. Isso é pecado. A Bíblia chama essas coisas de pecado. Então, cuidado com o que você fala, com quem você fala e por que você fala. Cuidado. A Bíblia dá nome para isso. E o nome disso é maledicência. Maledicência a Bíblia não chama de erro. A Bíblia chama de pecado. Maledicência é pecado. Infelizmente, os maledicentes estão em todos os lugares. Inclusive na igreja. Eles estão. E quando eu falo igreja, não falo só na nossa. Em todas as igrejas. Os maledicentes, os fofoqueiros, os mentirosos, infelizmente eles estão em todos os lugares. E infelizmente, eles também se encontram na igreja. Deixa eu fazer algumas perguntas para você.
Como você tem lidado com a questão da fofoca? Quando alguém vem com uma fofoca para você, a fofoca que chega até você, quando ela chega em você, ela tem um capítulo final, ou quando ela chega em você, ela tem mais um episódio? O que acontece quando a maledicência chega em você? Quando um maledicente, quando um fofoqueiro, ele chega a você, inventando algo, falando algo, levantando uma calúnia ou uma ilação a respeito de outra pessoa, em você aquilo para, ou em você aquilo tem mais um episódio? Como você tem se portado a respeito da fofoca? Como você tem se portado a respeito da maledicência? Ela tem ganhado um capítulo a mais em você, ou ela tem tido a sua história encerrada quando ela chega em você? De que forma você tem agido para com isso? Olhe para mim, se você tem caído nesse pecado, se você tem caído na maledicência, se você tem caído na fofoca, se você não tem conseguido resistir a isso, meu irmão, olhe para mim, confesse esse pecado hoje. Se arrependa disso hoje. Lance isso fora. Isso não faz bem para a sua vida espiritual. Isso não faz bem para as pessoas que andam com você. Se você não tem resistido a isso, se você não tem conseguido ter controle sobre isso, se você tem participado do que a Bíblia chama de roda dos escarnecedores, se arrependa, confesse esse pecado. Jesus tem perdão para você hoje aqui. Jesus pode perdoar você desse pecado. Jesus pode livrar você, libertar você disso. Se você não tem vencido isso, confesse o pecado e se arrependa. Jesus é poderoso para libertar você disso. Sexta estratégia que o diabo usa para tentar paralisar a obra de Deus: chantagear os obreiros. Veja bem, eles levantam uma calúnia. E quando eles levantam uma calúnia, qual a sequência deles? Lá no versículo 7 diz assim: e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Olha o que eles dizem na sequência: ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Nós vamos falar para Artaxerxes, Neemias, que você está fazendo isso. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Sabe o que eles estão tentando fazer com Neemias? Chantagem. Estão dizendo: estão falando que você está fazendo isso. Estão falando que essa é a sua intenção. Nós vamos contar para o rei. Se você não vier conosco, e se a gente não sentar junto, nós vamos entregar você para Artaxerxes. Eles usam de chantagem. Veja bem, agora eles já não estão mais disfarçando. Eles começaram dizendo: não, vamos sentar, arará. Agora já estão dizendo: se você não vir, nós vamos entregar você para o rei. Já botaram a garra de fora, irmão. Eles já botaram as unhas deles de fora. Eles já estão usando de chantagem para tentar conseguir o que eles desejam. Eles estão usando de chantagem abertamente para pressionar Neemias a fazer o que eles querem. Porque é isso que o chantagista faz. Ele usa de uma situação para levar as pessoas a fazerem o que ele deseja. Chantagem também é pecado. Também é. Eles estão tentando chantagear Neemias. Estão tentando fazer com que Neemias faça o que eles desejam. Sabe o que eles estão dando a impressão para Neemias? Você não tem escolha. Se você não vier com nós te entregamos para o rei. E se nós te entregarmos para o rei, vai dar problema que você está sendo rebelde contra o rei. Então eles dão a entender a Neemias que não tem outra escolha. Eles estão agora ameaçando paralisar a obra, mas não apenas isso, arruinar a vida de Neemias e arruinar a vida do povo com chantagem. Meus irmãos, vocês já pararam para observar como existe pessoa chantagista nesse mundo? Vocês já pararam para observar isso? Esse mundo está cheio de gente chantagista. Está cheio de pessoas tentando tirar vantagem em benefício próprio. Esse mundo está cheio de chantagista, irmão. Está cheio de chantagistas. Veja bem, existem, por exemplo, pessoas que usam de chantagem para obter lucros financeiros. Existem pessoas que elas fazem isso. Elas chantageiam outras para quê? Para que elas consigam benefício financeiro. Está cheio de pessoas assim nesse mundo. Só que existe mais. Existe, por exemplo, homens que usam de chantagem para com as suas mulheres, para conseguir aquilo que eles querem dela. Seja sexo, seja submissão, seja aquilo que eles desejam. Está cheio de pessoas chantagistas nesse mundo. Veja bem, existem também mulheres assim, que elas usam de chantagem para com os seus maridos, para conseguir aquilo que elas querem dos seus maridos. Existe mais, existe pais. Pais que usam de chantagem para que seus filhos lhe obedeçam.
quando deveriam criar os seus filhos no temor do Senhor? Veja bem, irmãos, esse mundo está cheio de chantagistas. Isso é pecado. Isso é pecado. E a única solução para pecado é confissão e arrependimento. Então veja bem, se você tem usado de chantagem para tentar obter algo para o seu benefício, se arrependa, meu filho. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã. Se arrependa. Nós precisamos de arrependimento, irmãos. Sabe qual a 7ª estratégia que o inimigo vai usar para tentar paralisar a obra? Atemorizar os obreiros. Essa é a última estratégia. Ele tentou de todas as maneiras. O que ele vai tentar fazer, por último? Colocar medo nos obreiros. Tentar colocar medo em Neemias. Olha o que diz o verso 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Neemias está dizendo, sabe o que eles queriam com tudo isso? Eles queriam fazer com que a gente tivesse medo. E que o medo nos fizesse parar. E que o medo nos fizesse retroceder. Essa era a intenção deles, atemorizar os obreiros. O propósito final do inimigo era paralisar a obra. Veja bem, se ele conseguir intimidar e atemorizar os obreiros, então ele conseguiu seus objetivos. Veja bem, quando o pastor, o líder, o obreiro, ele é tomado de medo e perde a sua fé em Deus. Veja bem, o inimigo conseguiu o que queria: paralisar a obra, fazer com que a obra não avance. Veja bem, meus irmãos, os covardes, eles não herdam o reino de Deus. Sabe o que o inimigo quer? Fazer com que sejamos covardes. Sabe o que a Bíblia diz? Que os covardes não entram. Os covardes não estarão lá. Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os covardes não entram. O que o inimigo quer é que sejamos covardes. Ele quer fazer com que tenhamos medo, mas deixa eu falar algo para você, olhe para mim. O diabo quer nos amedrontar, mas você não foi chamado para temer o inimigo. Olhe para mim, você não foi chamado para temer o diabo, você foi chamado para resisti-lo. A Bíblia manda você resistir ao diabo, não ter medo dele. Você não foi chamado para temer o diabo, você foi chamado para resistir ao diabo. Olhe para mim, Deus espera a coragem de você. Deus espera a coragem de mim. Deus espera a coragem daqueles que estão envolvidos na sua obra nessa terra. Coragem, meu irmão. Tenha coragem. A segunda coisa que esse texto vai nos deixar claro é que além do diabo ter estratégias, Neemias vai nos falar a respeito das armas que os obreiros têm para vencerem as estratégias do diabo. Então veja bem, o diabo tem diversas maneiras de trabalhar. Ele é o mesmo, mudando o seu modo de trabalhar. O que Neemias vai nos mostrar? Que nós temos armas. Armas que são poderosas para vencerem o inimigo. Veja bem, Neemias vai nos falar de 6 armas que nós podemos usar contra as astutas estratégias do diabo. A primeira delas, discernimento espiritual. Sabe qual a primeira arma que nós precisamos ter para vencer as astutas estratégias do diabo? Discernimento espiritual. Nós precisamos discernir, irmãos, aquilo que está acontecendo espiritualmente. Olha o que diz o verso 2. De novo, vamos voltar a ele. Sambalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de On. Ele discerniu. Olha o discernimento de Neemias. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Sabe qual a primeira arma que nós precisamos para vencer as astutas estratégias do diabo para paralisar a obra? Discernimento. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Quando nós olhamos para Neemias, quem é Neemias? Um homem maduro espiritualmente. Ele é um homem maduro espiritualmente. Quando eles vêm falando macio com ele, sabe, tentando levar ele para um lugar de diálogo, Neemias ele não se encanta muito com a forma que eles falavam. Sabe, Neemias ele não se deixa levar por aquilo. Neemias ele não se encanta com eles quando eles falam de forma macia, mas ele também não se intimida quando eles tentam levar ele, chantagear ele, obrigar ele a fazer as outras coisas que não eram certas. Veja bem, ele não cede nem à bajulação
e nem a oposição. Ele era maduro. Ele sabia quem ele era em Deus. E quem sabe quem é em Deus, irmão, não precisa ser bajulado e não tem medo da oposição. Ele sabia quem ele era. Ele sabia. Ele não cedeu, ele não se encantou, ele não se intimidou. Ele discerniu. Ele teve o discernimento do que estava acontecendo por trás daquilo. Esses caras estão a vida toda aqui me tirando pedra, agora vão querer ser meus amiguinhos. Camaradagem agora. Não, esses caras que estão achando que eu não conheço o Senhor. Neemias entendeu que aquela camaradagem lá tinha um problema, que havia uma intenção maligna atrás. Ele entendeu que havia algo por trás daquela maneira deles abordarem. Existem algumas coisas que nós precisamos entender. E uma delas é que pessoas mal intencionadas, elas abraçam, elas beijam e elas apertam a mão. Veja bem, pessoas mal intencionadas, elas nos abraçam e nos beijam. E muitas vezes elas dizem que nos amam. Deixa eu falar um exemplo clássico para você, Judas. Judas entrega Jesus com um beijo. E nós nos encantamos com quem nos abraça, nos beija, nos passa a mão, nos lambe. Neemias não se encanta com aquilo. Nós precisamos discernir, irmãos, e entender que pessoas mal intencionadas, elas também abraçam, elas também beijam. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos orar a Deus e pedir a capacidade de discernir as coisas de modo espiritual. Todo mundo quer buscar tudo que é dom, por que a gente não pede para Deus nos dar discernimento espiritual a respeito das coisas? Para que a gente entenda o que está acontecendo. Qual a intenção por trás das ações das pessoas que estão à nossa volta? Nós precisamos vigiar, estar atentos, ser capazes de discernir tanto o rugido do inimigo, porque às vezes o inimigo vai vir rugindo como um leão, ele vai vir tentando nos tragar, nos derrubar, mas às vezes ele vai vir sutil, às vezes ele vai vir manso, às vezes ele vai vir como Satanás mesmo, irmão, sabe, sem vergonha de ser Satanás, mas às vezes ele não vai vir como Satanás, ele se transveste de anjo de luz, ele sabe a forma de trabalhar. Nós precisamos saber discernir quando ele vem rugindo e nos atacando como o diabo mesmo. Mas quando ele vem de forma sutil, de outra maneira, com outro modo, com outro método. Sabe, com uma voz mansa, de maneira sutil. A primeira arma que nós precisamos para vencer as astutas estratégias do diabo é discernimento espiritual. A segunda arma que nós precisamos é a compreensão da importância da obra. Sabe como nós vencemos os ataques do diabo, as tentativas do diabo de paralisar a obra de Deus, compreendendo a importância da obra que estamos envolvidos. O versículo 3, deixa eu ver se é o 3, o 3 é demais. Eles estão lá dizendo, vamos sentar, vamos lá para o Vale de Ono, vamos lá para tal lugar. Aí Neemias está em cima da parada, né, construindo espada, colher de pedreiro, estão lá trabalhando. Aí Neemias responde eles no verso 3 assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Eles queriam tirar Neemias, levar Neemias para outro lugar, paralisar a obra. Aí Neemias nem vai, Neemias nem perde tempo, irmãos. Sabe o que ele diz? Vou enviar uns mensageiros. Vocês vão lá e digam para Sambalate, Tobias, Gesem e para todos esses endemoniados da volta que eu estou envolvido com uma grande obra aqui. Eu não posso parar de fazer a grande obra para perder tempo com pessoas que não querem ver o avanço da obra de Deus, irmãos. Eu não posso gastar o meu tempo, investir o meu tempo, a minha saúde, o meu dinheiro, os meus recursos com pessoas que não querem ver o avanço da obra de Deus. Eu não vou descer. Eu estou envolvido com uma grande obra. Neemias, ele compreendia a importância da obra que ele estava fazendo. Ele sabia que era uma grande obra. Ele sabia que estava envolvido com algo grandioso, irmãos. Que a obra com a qual ele estava servindo e trabalhando era importante demais. Olhe para mim, quantos cristãos se deixam seduzir por coisas menores. Quantos cristãos se deixam seduzir por vantagens do mundo e abandonam a obra de Deus? Quantos cristãos? Veja bem, nós estamos envolvidos na obra mais importante desse mundo. Quantas pessoas trocam isso por nada? Quantas pessoas não valorizam a igreja?
Quantas pessoas não valorizam a obra de Deus? Quantas pessoas não valorizam o culto? Quantas pessoas não valorizam a pregação do Evangelho? Quantas pessoas trocam a obra de Deus por coisas vazias, coisas que esse mundo ele vai consumir, irmãos, deixando aquilo que é mais importante de lado? Quantas pessoas? Quantos cristãos estão sendo seduzidos por esse mundo e têm abandonado a obra de Deus? Veja bem, a seara é grande. A seara é imensa, os trabalhadores são poucos. Falta obreiros, falta ceifadores, falta pessoas que elas abrem mão da sua vida para ver o reino avançando, para ver o Evangelho avançando, para ver a obra de Deus avançando. Os servos do Senhor, olhe para mim. Os servos do Senhor precisam saber 3 coisas importantes. Você está aqui? Você está aqui, amém? Você é um servo do Senhor, amém? Há 3 coisas importantes que você precisa saber. Os servos do Senhor precisam saber 3 coisas importantes. A primeira delas, estamos fazendo uma grande obra. Veja bem, estamos fazendo uma grande obra. A primeira coisa que você como servo de Deus precisa entender é que você não está envolvido em qualquer obra. Você está envolvido numa grande obra. E se você não ver a obra de Deus como uma grande obra, você vai tratar ela como qualquer coisa. A primeira coisa que os servos precisam entender é que estamos fazendo uma grande obra. Você está envolvido numa obra de consequências eternas. Veja bem, consequências eternas. Você é um cooperador de Deus, meu irmão. Você é um obreiro de Deus nessa terra. Você está envolvido com algo eterno. Você está trabalhando na implantação do reino eterno. Sabe qual é o nosso trabalho? Nós estamos implantando aqui nessa terra um reino que é eterno. Esses reinos aqui humanos, todos vão cair, irmãos. Todos serão destruídos, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil. Lula cairá, Bolsonaro cairá, Biden cairá, Trump cairá, mas nós estamos implantando um reino que durará eternamente, meus irmãos. O problema é que nós damos mais importância para o reino da terra do que para o reino do céu. O problema é que nós gastamos mais tempo discutindo as coisas do reino da terra do que pregando o evangelho do reino dos céus. Nós estamos envolvidos em uma grande obra. Nós estamos implantando um reino que vai durar para sempre. A segunda coisa que os servos de Deus precisam saber, a obra de Deus requer atenção exclusiva. A obra de Deus requer atenção exclusiva. Neemias diz, não posso descer. O que eu estou fazendo aqui é mais importante do que o que vocês querem. Não posso descer. Eu não posso parar de fazer o que estou fazendo. A obra de Deus, irmãos, ela requer atenção exclusiva. O que Neemias estava fazendo não só é grande, mas é importante. E você precisa saber disso. A obra de Deus, ela requer atenção e atenção exclusiva. A terceira coisa que os servos de Deus precisam saber é que a obra de Deus é prioritária. A obra de Deus é prioritária. O que Neemias vai fazer? Ele não vai deixar o que é importante para atender a algo que é de menor valor. Veja bem, Neemias está fazendo algo importante. O que eles queriam, que ele parasse de fazer o que é importante para dar atenção para coisas inferiores. Neemias não vai fazer isso. Ele entendia que a obra de Deus era a sua prioridade. Olhe para mim. Quantos de nós que estamos aqui hoje, não tem colocado a obra de Deus como algo a mais na sua vida? A obra de Deus, quando der eu faço, quando der eu sirvo, quando der eu vou, quando der eu prego. E se não der vai ter alguém para fazer. Tem muita gente que pensa assim. Não, mas e se eu não for, alguém vai ir. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Sabe o que é isso? É não ver a obra de Deus como algo prioritário na sua vida. É não ver a obra de Deus como algo importante. Quantos não têm feito isso? Colocado a obra de Deus como algo a mais na sua vida? Quantos não têm feito tudo o que podem? Sabe, eles fazem tudo o que podem. Quando sobra um tempo, vou fazer a obra de Deus. Não, se der eu vou no culto. Como assim? Como assim se der eu vou no culto, se o culto deveria ser sagrado para nós? Sabe qual é o dia de hoje? Hoje é o dia do Senhor. O dia que o povo de Deus se reúne para adorar o nome de Deus, ouvir a sua palavra e ser preparado para viver durante a semana. Esse é um dia sagrado. Veja bem, irmão, nós não vamos se dar, nós vamos de qualquer jeito, doente, arrastado, carregado, mas nós vamos.
Quantos não têm feito isso? Negligenciado o culto, negligenciado a pregação, negligenciado o ensino, feito as coisas quando sobra tempo. Quantos não têm agido assim? Deixa eu dar um conselho para você. Não coloque a mão no arado. Não venha. Conselho para você. Se você vier, o Evangelho pede tudo para você. Ele manda você largar a sua vida, tomar a sua cruz, renunciar às suas vontades e seguir a Jesus. Se você não está disposto a isso, não entre. Não entre. Você vai acabar se frustrando e saindo na metade do caminho. Não venha. O Evangelho, o reino de Deus, a obra de Deus precisa de pessoas que elas dão prioridade para a obra. Que elas veem a obra como importante. Pessoas que colocam a mão no arado, sabe? Que elas sabem que olhar para trás não é mais uma opção. Que elas colocam a mão no arado e depois que colocam a mão no arado é dali para frente, não tem volta. Não tem retorno. É dali para frente sempre. Meu irmão, como você tem feito a obra do Senhor? Como você tem feito a obra de Deus? De que maneira você tem tratado a obra do nosso Deus? Essa obra não é do pastor Diogo. O pastor Diogo é um homem que está aqui hoje, pode não estar amanhã. Essa obra é obra de Deus. É a igreja do Senhor. Como você tem tratado essa obra? Como você tem feito a obra de Deus? Como você tem tratado as coisas do Senhor? Você entende que isso aqui é uma grande obra? Você entende que a igreja é a obra do Senhor, é o método do Senhor, é a forma que o Senhor trabalha? Olhe para mim, qual lugar a obra de Deus ocupa na sua vida hoje? Qual lugar? Qual o lugar da obra de Deus na sua vida? Qual a importância que ela tem? O que você tem renunciado para fazer a obra de Deus? Do que você tem aberto mão para fazer a obra de Deus? Você tem aberto mão do seu lazer, do seu descanso? Você tem aberto a mão das suas vontades? Você tem aberto mão dos seus recursos para fazer a obra de Deus? Do que você tem aberto a mão para fazer a obra de Deus hoje? Você tem se dedicado a ela? Tem se dedicado à obra? Ou você faz ela quando dá tempo? Não, quando dá tempo eu vou. De que forma você tem tratado a obra de Deus? A segunda maneira de nós vencermos as estratégias do diabo é sabermos que nós estamos envolvidos em uma grande obra. A terceira arma que Neemias vai nos apontar, prudência espiritual. Discernimento, compreensão da obra que estamos fazendo, prudência espiritual. Olha o que vai dizer no verso 4. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu dei sempre a mesma resposta para eles. Não vou. Neemias era prudente, irmãos. Ele sabia a intenção dos inimigos. Eles sabiam que eles queriam fazer mal a ele. Só que sabe o que ele faz? Ele em sua resposta, ele não deixa isso exposto. Ele não diz assim, eu não vou porque eu sei que vocês querem me matar. Você prestou atenção no texto, né? Ele só disse não. Ele não deixa claro por que não vai. Ele só diz não. Não vou. Ele não deixa exposto por que não. Sabe por quê? Porque há coisas que precisam ser ditas, mas há coisas que não precisam ser ditas. Há coisas que você precisa falar, mas há coisas que você não precisa falar. Você precisa de prudência. Você precisa saber controlar a boca, a língua. Nós precisamos. Há coisas que precisam ser ditas, há coisas que não. Há coisas que não precisam ser ditas. Uma pessoa prudente, ela é discreta, irmãos. Ela não vai falar muito, ela vai controlar as suas palavras, ela não tropeça na sua língua. Ela sabe a hora de falar e ela sabe a hora de silenciar. Precisamos de prudência espiritual. Precisamos saber a hora de confrontar e a hora de silenciar. A hora de falar e a hora de calar. Quarta arma que Neemias nos dá para vencer as estratégias do diabo para paralisar a obra de Deus: firmeza de propósito. Veja bem, no versículo 4, eles por 4 vezes insistem. E ele por 4 vezes diz não. Sabe por quê? Porque ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele sabia. Ele tinha firmeza no seu propósito. Ele tinha convicção do que Deus tinha chamado ele para fazermos. Os inimigos estão lá usando da insistência. E a insistência, ela é uma arma predileta do diabo. Foi assim que Eva foi vencida no jardim. Foi assim que Dalila venceu Sansão. Veja bem, Dalila insistiu, irmãos. Não uma vez, 2, 3. Qual o segredo? Onde é que está a tua força? O que acontece? O diabo usa da insistência. A serpente venceu Eva assim. Dalila venceu Sansão assim. E é isso que eles estão tentando fazer. Sabe o que Neemias faz? Ele continua firme.
Ele é firme no que está fazendo. Ele diz: não, não vou. Ele continua na mesma postura. 4 vezes o inimigo chamou Neemias para o diálogo. 4 vezes ele disse: não. Vamos conversar? Não. Não, não. Por 4 vezes ele diz não. Olhe para mim. O nosso não, ele deveria ser tão alto quanto o nosso sim. Às vezes nós falamos alto sim. E baixinho não. Nosso não deveria ser tão alto quanto o nosso sim. Não estou falando aqui de tom de voz e agressividade, mas de imposição. De imposição a respeito daquilo que cremos. Devemos fazer ecoar o nosso sim para Jesus. Sim, Jesus. Mas nós devemos fazer ecoar o nosso não para o diabo com o mesmo vigor. Não, diabo. Não, não vou fazer, não vou ir, não vou ceder, não vou olhar, não vou pegar, não vou. Nós devemos fazer ecoar o nosso sim para Jesus e o nosso não para o diabo. Quinta arma que Neemias vai falar a respeito para vencermos as estratégias do diabo para paralisar a obra: a integridade pessoal. Veja bem, eles atacam Neemias, dizendo: olha, você está fazendo isso, aquilo, você está pagando pessoas para profetizarem a seu respeito. Eles levantam acusações mentirosas contra ele. Só que preste atenção o que Neemias vai dizer no verso 8. No verso 8 ele vai dizer assim: depois das acusações ele diz: mandei o recadinho para eles, nada disso que você está dizendo aconteceu, tudo mentira. O que você está falando é mentira, vocês estão inventando isso aí. Veja bem, sabe como nós vencemos os ataques do diabo? Com uma vida íntegra, com integridade de vida. Você é mentiroso? Não sou, você está inventando isso. Você enganou as pessoas? É mentira, você está inventando isso. Você fez isso aqui, você pagou os profetas? Não, isso é tudo invenção da cabeça de vocês. Eu não fiz nada disso. Neemias, ele tinha integridade pessoal. Ele desmascarou os inimigos, negando as acusações e afirmando que era tudo invenção. Veja bem, meus irmãos, não deixe brechas na sua vida. Não deixe. Não deixe brechas na sua vida. Busque uma vida íntegra. Busque ter uma vida íntegra. Sabe o que você deve fazer? Mantenha a sua vida limpa diante dos homens. Mantenha ela. Mantenha integridade pessoal. Mantenha integridade de caráter. Mantenha a sua vida digna e limpa diante dos homens. E quando eles forem acusar você, que eles tenham que fazer como esses homens: mentir a seu respeito. Sabe como eles tentam derrubar Neemias? Mentindo. Que as pessoas, para falarem algo a respeito do nosso caráter, elas tenham que mentir, irmãos. Que a gente busque integridade de vida. Uma vida reta, uma vida limpa, uma vida digna. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós caráter. Caráter, palavra, atitude, motivação correta, forma correta de agir. Neemias vai nos dar ainda uma sexta arma para vencermos as estratégias do diabo para paralisar a obra. Ore por fortalecimento. Veja bem, eles atacaram Neemias, eles inventaram mentiras contra Neemias, eles tentaram manchar o caráter de Neemias, eles trabalharam de todas as formas para fazer com que Neemias paralisasse a obra, cedesse às suas chantagens. Sabe o que Neemias termina fazendo? O que ele começou a fazer no capítulo 1: orar. Neemias ora, como ele orou no capítulo 5, no final dele. No início do capítulo 6, o que Neemias faz? Ele ora. Ele ora por fortalecimento. Olha o que diz o verso 9. Diz assim: eles diziam, as mãos deles largarão a obra. Sabe o que ele está dizendo? Eles vão desistir, vão parar de fazer a obra. Eles não vão mais querer fazer a obra. Era isso, esse era o boato, sabe? Eles vão parar de fazer a obra, vão parar de pregar, vão parar de avançar, de anunciar o evangelho. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Aí Neemias vai orar. Aí olha como Neemias ora. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eles diziam que eles iam parar. Eles diziam que a obra ia ser paralisada. Sabe o que eu fiz? Eu orei ao Senhor e pedi: Deus, fortaleça as minhas mãos. Me fortalece para que essa obra não pare. Me fortalece para que eles venham a se enganar a respeito daquilo que eles estavam dizendo.
Me fortalece para que eles vejam a tua obra avançando e fiquem envergonhados a respeito de tudo aquilo que eles falaram. Sabe como Neemias ele faz para vencer as estratégias de Sanbalate, Tobias, Gesem, os inimigos? Ele pede a Deus: Deus, me fortalece. Me dá fortalecimento, Senhor, fortalece as minhas mãos. Neemias enfrentou os ataques dos inimigos com discernimento, trabalho, coragem e integridade, mas sobretudo com oração. Ele teve caráter, coragem, trabalho, discernimento, integridade, mas ele também tinha oração. Ele ora de novo. Ele está orando ao Senhor de novo. Ele está pedindo ajuda de Deus de novo. O que Neemias sabia? Que não basta, irmão, não basta para nós recursos da terra. Nós precisamos do auxílio do céu. Nós precisamos de força da parte de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Neemias sabia que não bastava recursos terrenos, era necessário o auxílio do céu. Veja bem, uma pessoa prática é uma pessoa de oração. Neemias é um líder prático, é uma pessoa prática. É o que ele faz constantemente dentro de toda a narrativa da história dele, ele ora. Pessoas práticas são pessoas de oração. A situação era de causar pavor. Imagina, eles entregaram ele para o rei. Ele poderia ser morto, irmãos. O rei não queria que ninguém se rebelasse, ele queria o controle de tudo. A situação era de causar pavor. Sabe o que Neemias vai fazer? Deus, me fortalece nisso. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Você que está aqui hoje, meu irmão, como está a sua fé? Você que entrou hoje aqui para cultuar, você que entrou aqui hoje para ouvir a palavra, para louvar o Senhor, como está a sua fé? Como está a sua fé? Como está o seu ânimo para com o Senhor? Como está a sua vida para com Deus? Você que entrou aqui hoje, você está precisando de fortalecimento para com a sua fé? Você está precisando orar como Neemias e dizer: Deus, fortalece as minhas mãos, fortalece a minha fé, fortalece o meu ânimo. Como está a sua fé, meu irmão? Como está o seu ânimo? Você precisa hoje de fortalecimento espiritual em meio às situações que você tem enfrentado? Em meio à sua vida, em meio ao seu dia a dia? Você entende que está precisando de um fortalecimento espiritual, que você está fraco espiritualmente, desanimado espiritualmente? Você entende que você precisa de fortalecimento? Você tem orado por isso? Pedido: Deus, me fortalece. Deus, tem sido difícil, está complicado algumas situações. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Fortalece a minha fé, fortalece o meu ânimo. Você tem orado por isso? Você tem buscado isso? Fortalecimento da parte de Deus. Assim como Neemias orou dizendo: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando você sente que está fraco, cansado, desanimado, você tem dito isso a Deus: Deus, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus pés. Senhor, não me deixa vacilar. Senhor, fortalece o meu ânimo. Senhor, me ajuda, está difícil a caminhada, as coisas não estão fáceis, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê graça, tenha misericórdia de mim. Você tem orado por isso, pedido por isso, clamado por isso. Neemias sabia que essa era uma arma importantíssima para vencer os ataques do inimigo. Sabe como nós vamos encerrar hoje aqui? Com 5 lições práticas a respeito desse texto. Veja bem, 5 lições práticas. A primeira delas: a vida cristã é uma batalha sem tréguas. Sabe qual a primeira lição prática que nós vemos nesses primeiros 9 versículos? Que a vida cristã é uma batalha sem tréguas. Veja bem, Neemias enfrentou dificuldades antes, durante e depois da reconstrução dos muros. Era guerra o tempo inteiro. Nós estamos em guerra. A vida cristã é uma batalha constante. Ou você vive a sua vida dessa maneira, ou o diabo obterá sucesso sobre a sua fé. A vida cristã é uma batalha sem tréguas. A primeira lição. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto de hoje: a vida cristã é uma batalha em várias frentes. Veja bem, Neemias se manteve firme diante das várias estratégias do inimigo. Eles atacaram Neemias de forma rude, de dentro, de fora, de forma mansa, de forma sutil. Várias frentes de ataque. Sabe como Neemias se mantém? Firme diante de todas elas. Olhe para mim, o diabo muda os métodos, mas ataca sempre. O diabo muda os métodos, mas ataca sempre. A segunda lição que aprendemos então é que a vida cristã é uma batalha em várias frentes. Terceira lição que aprendemos com o texto de hoje: a vida cristã é uma batalha que exige preparo. Você prestou atenção? Neemias era um homem que conhecia a Deus. Ele conhecia a ele mesmo. Ele conhecia o povo que ele estava liderando, e ele conhecia os inimigos que estavam atacando ele. Ele estava preparado.
Ele estava pronto. Por isso ele não foi pego de surpresa em nenhum momento. A vida cristã é uma batalha, irmãos, que exige preparo. Quarta lição que nós aprendemos com esse texto de hoje, eu falei 5, mas são 4 lições. Quarta lição que nós aprendemos com esse texto de hoje: a vida cristã é uma batalha vitoriosa para o povo de Deus. A vida cristã é uma batalha vitoriosa para o povo de Deus. A vida cristã é uma batalha, pastor, é uma batalha, constantemente. Tem lutas diariamente. Tem várias frentes diariamente. Precisa preparo? Precisa. Mas sabe qual a certeza que temos? Que nós, o povo de Deus, somos vitoriosos na batalha que estamos enfrentando. Amém? Somos vitoriosos. A vida cristã é uma batalha vitoriosa para nós. Mesmo diante de todos os ataques do diabo, o povo de Deus é um povo vencedor. Mesmo diante de todas as investidas de Satanás, o povo de Deus é um povo vencedor. Olhe para mim, a vitória pertence para o povo de Deus. A vitória pertence para nós. Se somos povo de Deus, sabe qual a certeza que nós temos? Que lá no final, nós seremos vitoriosos em meio a tudo aquilo que vivemos. A vida cristã é uma batalha vitoriosa. Sabe qual a certeza que temos? Romanos 8. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que nós somos. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe o que nós vamos ver no livro de Neemias? Que a obra vai ser concluída. Nós vamos ver no decorrer da história que o povo prevaleceu. Nós vamos ver no decorrer da história que Sambalate, Tobias, Gesem e os inimigos, eles não conseguiram parar o povo de Deus. Porque o povo de Deus, quando confia em Deus, é um povo imparável. O diabo sempre vai atacar. Ele vai mudar os seus métodos, mas ele sempre vai atacar. E sabe o que ele quer? Que você desanime. E sabe como nós vamos encerrar hoje? Nós vamos encerrar orando uns pelos outros. Pelo que, pastor? Fortalecimento da nossa fé. Se você pudesse colocar de pé.